Bom dia, pessoal. Tudo blue, tudo jóia? Como vai o caos? Pois é. Vamos lá, gente. Esse vídeo vai ser uma leitura sobre reflexão, sobre alguns temas que chegaram para mim essa semana e eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar, tá? Então, o tema foi inspirado na questão de como a criança se sente através da não convivência com a mãe biológica, com o pai biológico, ou com as pessoas que ela se identifica, com as pessoas que realmente ela se sente bem, diante de divórcios, separações, em que muitas vezes cada adulto está pensando na sua própria felicidade, etc. e tal. E esquece que a criança também é um ser humano e as pessoas não sabem nem lidar com as próprias emoções, ainda mais com o inconsciente de uma criança, né? Então, eu vou ler aqui, vou dar algumas explicações, tá? O foco vai ser mais na leitura e na reflexão e deixar uma mensagem para vocês refletirem, tá bom? E depois nos comentários podem ficar à vontade para discutir tal tudo. Aqui no ao vivo não vou abrir para discussão para coisa porque é para manter a ideia, né? A ideia fluida e aí depois os comentários podem ficar à vontade, tá bom? Eu vou publicar também no YouTube, vou publicar aqui no Instagram, tá bom? Conforme o tempinho aí e tal, em breve, mas aproveita que está disponível, né? Aqui. Então, gente, vou começar a ler. Com a mãe biológica, a criança se sente mais à vontade, mais livre para falar e fazer o que quiser, por causa da conexão que vem da concepção, do ventre, do peito. Tem um vídeo de uma psicóloga que explica que o afeto de família, de consideração, é condicional, ilimitado, não é genuíno. Se você não se comportar, farão você lembrar bem que estão lhe fazendo um favor por você depender deles. Portanto, deve obedecer, não dar trabalho e fazer bem feito as suas obrigações. Enquanto o filho legítimo faz e fala o que quiser e quando quiser. Seus sentimentos e opiniões não são levados em conta e obrigam a criança a coisas que chegam ao abuso e violência, tanto na ausência quanto na presença dos pais, que muitas vezes nunca sequer bateram na criança, mas a criança vê a inércia dos pais. Então percebe que está sozinha e não pode se apoiar em ninguém, principalmente emocionalmente, pois será ignorada ou criticada ou agredida. Infelizmente, a sociedade ainda trata a criança como objeto ou urso de pelúcia, muito longe do respeito físico e moral e da consideração que é de um ser humano. Um filho legítimo sempre será tratado diferente e suas atitudes, mesmo inaceitáveis para com os demais, serão sempre amenizadas, enquanto o considerado pode fazer o que for, será sempre humilhado e cobrado pelas coisas que recebeu. Enfim, um lugar que não é seu, pessoas que só são responsáveis, que tomam a liberdade de tratar como quiserem e vão te aturar por tempo determinado, sempre com indiretas e diretas para você cair fora, sem parecer que são eles que querem.
Aí você cresce procurando apoios falsos, conforme essa referência, vivendo só rupturas, até se conhecer melhor e saber que, se você é capaz de ser uma pessoa boa, de gostar das pessoas, de querer o melhor para as pessoas, de fazer o seu melhor para as pessoas, não é inadequada para ser bem-querida, respeitada e amada. A confusão na cabeça da criança se deve ao fato raiz de sentir que não é amada e boa o suficiente dentro desse contexto em que os pais foram embora, os pais estão mais focados nas suas próprias felicidades e aí deixam com outras pessoas, com babá, com parentes, etc., que podem sim ter um certo afeto, uma afeição, mas é condicional. É condicional. Basta trabalhar a capacidade inata do amor próprio, que liberta da dependência emocional e da necessidade de pertencer a núcleos que te moldam em um padrão, ou te limitam, ou lhe mantêm na zona da utilidade. O que é essa zona de utilidade? É que você é bem aceito porque você tem uma utilidade. Sabe aquela pessoa que te chama para festa porque você tem dinheiro para comprar carne? Ou que se chama porque você é bonzinho, boazinha. Ah, e ela vai ajudar a limpar as coisas. É só por isso. Ah, ela vai ajudar a rachar aqui, mas rachar o almoço, né? Porque a gente fechou aqui e faltou uma pessoa, chama lá. Né? Essa é a zona de utilidade que você está se colocando. Todo já pertencemos a algo maior. Mas a ruptura abrupta das crianças, dos pais biológicos, onde os pais, para a criança, têm o significado de amor e de mundo, a qual a criança depende, desprepara para o caos da vida. E como lançar do abismo um passarinho que nem sequer desenvolveu suas asas, que é o quê? Que é a fase inconsciente, né, do 0 aos 7, 8 anos da criança, em que é total inconsciente, então não tem filtro. Por isso que é a fase que falam, educa até o 7, sabe, vai fundo, né? Aí, nessa fase que a criança vai criar seus valores, princípios, as crenças, poderosas ou limitantes, você abandona. Aí, não, mas em casa a gente não fala palavrão, mas na escola a criança fala. Não, em casa a gente, na escola, uai, aonde ela está aprendendo isso? Aonde? Ela está absorvendo tudo, ela não tem filtro. E aí você, né, falando que eu faço tudo pelo meu filho, então você fica 24 horas trabalhando e você não sabe nem se caiu o dente do seu filho, nem acompanhou tudo, né? Aí você não sabe, poxa, eu não sei como, eu dei tudo, eu trabalhei em 2 empregos, né? Sei lá, às vezes eu acho estranho, né, as pessoas falarem que amam os filhos quando mais trabalham do que convivem com os filhos. É mais fácil, né, trabalhar do que ficar com seus filhos, né? Sim, o trabalho é necessário, né? Mas você está trabalhando pelo dinheiro, para dar coisas para compensar a sua presença. Amor para a criança é presença. Esteja presente, brinque junto. Ai, não tem como comprar aquele brinquedo? Faz um piquenique no parque, toma um sorvete no parque, leva um copo d'água e toma no parque. É isso que vai marcar.
Não adianta ter as coisas e a criança ver que o adulto não está nem com a cabeça ali, não está nem querendo ficar com ela. É disso que eu estou falando, de conexão. Todos pertencemos a algo maior, mas a ruptura, repetindo, mas a ruptura abrupta das crenças dos pais biológicos, quando os pais é o amor e o mundo daquele ser dependente, desprepara para o caos da vida. É como lançar do abismo um passarinho que nem desenvolveu asas. Por isso a importância de planejamento familiar, do afeto e do compromisso na criação de um filho, para não tratá-lo como algo que se coloca em qualquer lugar. Deixa a criança fazer qualquer coisa. Gente, o Som da Liberdade está aí, o filme Som da Liberdade está aí, falando dos tráficos de crianças no mundo todo. E eu ando na rua e vejo criança solta no meio da multidão, mãe só prestando atenção no próprio celular, só prestando atenção em mostrar o shortinho curto para os homens que estão passando. É isso, mãe colocando, o metrô tá cheio, vem aquela manada de gente entrando sem esperar o pessoal sair, e coloca a criança na frente, como escudo. Não, tem uma criança aqui. Gente, qualquer pessoa que ensina em segurança fala que criança você coloca no ombro, você coloca no colo, na visão alta para que todos vejam, que alguém lá do outro lado possa pegar a criança por cima. Cai duas, a gente sabe que brasileiro é grande, né? Pesado. Cai duas pessoas daquela em cima da criança, mata. Esse é o estilo das mães e dos pais de hoje, né? Filma a criança com pouca roupa, fazendo dança obscena. É isso. Assistam o Som da Liberdade para vocês verem a negligência com a criança e você permitir que a criança fique em qualquer lugar. Você permitir ter um filho com qualquer tipo de pessoa. Você não sabe o que essa pessoa pode fazer com uma criança, independente se é biológico ou não. Vamos lá. Para não tratá-lo como algo que se pode colocar em qualquer lugar, onde pode ser exposto a qualquer circunstância, sem sequer poder se defender. Existe um limite entre corrigir um comportamento e tratar com crueldade totalmente desnecessária. Tá, gente? Gente, isso é complicado explicar. Porque as pessoas, até na Bíblia, vamos falar um pouquinho? Não sou de Bíblia, mas há coisas lá que eu vejo que eu, sem precisar ler, sem precisar seguir religiões, etc. e tal, eu sei e pratico e as pessoas que se dizem religiosas não praticam. Que é, aplica-se a vara, né, referente a educar a criança. Aí as pessoas vão lá, não estudam o contexto, não estudam as coisas, só ouvem o blá 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 e acha que é bater nas pessoas, bater na criança. Não, a vara é disciplina. É voz de comando. A maioria dos jovens, das crianças, estão aí desse jeito meio louco, somente essa leva de geração de jovens que estão zumbizados, tá? Pela Matrix. E o que faltou? O que faltou? Disciplina. Porque eles acham que os pais vão sustentar, porque olha o discurso. Eu te dou tudo, eu trabalho para te dar tudo. Então, o filho não pensa no futuro, não pensa em casar, não pensa em criar sua família, não pensa em trabalhar, não pensa em fazer dinheiro, só pensa em ficar fazendo micagem no online. Não é isso? É isso, né? Só pensa nisso. Porque o pai você vai continuar sustentando, a casa está paga, tá tudo pago. É esse discurso que está criando essa geração.
E, na verdade, desde criança e jovem, é necessário disciplina, é necessário o afeto, a presença, o aprendizado de valores e princípios não é pela fala, não é pelo blá blá blá, é pelo exemplo. Se a criança dorme e acorda e você não está, aonde ela vai aprender? Aonde a presença? Que na escola, onde há pessoas de diversos tipos de educações também, na rua e na internet e na televisão. Liga lá o que está acontecendo, só gente rebolando. Só gente falando só de segregação de todo tipo. Do que essa criança vai assimilar, o que esse jovem vai se desenvolver. É só isso, esse papo seu aí de trabalhador 24/7, é só isso que está formando. E a presença, a dedicação e a disciplina e a voz de comando. Né? O pessoal da minha geração sabe que a disciplina era no olhar. Olhou, ixi, parar, ficar quietinho. Não é? Porque você ensinou para a criança que há uma certa hierarquia. Mas uma hierarquia respeitável, porque você se dá o respeito. E que a criança pode seguir aquilo que você fala, porque é o correto, é o caminho correto. É muito engraçado esses dias. A pessoa perguntou, mas você não sente falta disso, que aquilo outro? Eu falei assim, não, a minha criação, ela foi uma criação tradicional e eu aprendi a não sair da linha. Eu aprendi a seguir esse caminho. Não, mas não tem problema fazer uma coisinha ali, coisinha... Isso, né? Gente que tem filha, né? Eu fico só imaginando a educação da filha dessas pessoas. Só imagino. Não tem problema sair, fazer uma baguncinha, fazer uma coisa. Eu falei assim, quando você aprende a ter valores e princípios, é isso que rege a sua vida. Não faz sentido, não faz sentido você sair desviando. Porque se você se desviar, você vai se arrepender e vai ser obrigado a ter que voltar para a linha. Então, por que você vai sair? Por que você vai se jogar da janela do trem se você vai ter que correr atrás do trem novamente? As pessoas acham que, não, vou lá dar uma curtidinha na balada. Vou lá usar esse artifício aqui. Vou lá me misturar com gente estranha, que a gente está fazendo bagunça. Aí, sabe, quem leva a consequência é você. Ninguém vai estar lá na hora da sofrência. Só vai estar na hora da bagunça, na hora que é interessante, na hora que é vantagem. Então, vocês aí que ficam falando para as filhinhas dos outros, né? Para os filhinhos dos outros, não tem probleminha. Fazer uma coisinha, né? Aprontar, fazer, tem sim. Não entra na onda desse povo, não. Não faça. Se você aprendeu que isso não é correto, se você sente vergonha de fazer isso, não faça. É não, é não. É não, é não. Eu não vou fazer, eu não vou fazer parte disso, eu não vou aceitar, eu não vou permitir. Se a pessoa insistir, você chama a polícia, você chama seu pai, você chama a sua mãe, você chama a professora, chama o professor. Não vai pelo caminho errado, não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Que não tem problema, tem sim. Você vai se ferrar. Você vai se ferrar. Quem está na bagunça já está acostumado a se lamear. Agora, quem está limpo, se suja. Né? A mãe Lua aqui. Não é? Então, vamos lá. Onde nós estávamos? Isso. Falamos da crueldade, né? Totalmente desnecessária. Né? Porque causa medo e a criança desconecta, não tem amor, ela sempre tem mais receio, entende? Agora a disciplina, a voz de comando.
sabe? Saber que a criança tem uma liderança a seguir até ela se tornar líder. Como um líder se torna líder? Pelo exemplo de outro líder. Porque o problema de algumas chefias que só fazem transição, só mudam de cargo, mas não fazem o processo de transição de carreira, continuam sendo o mesmo profissional, só ganhando mais, é só isso. E podendo ganhar com a vida dos subordinados, é isso. Mas não, tem um processo de transição profissional, transição de carreira, em que você tem que mudar a mentalidade de empregado para uma mentalidade de chefia, para uma mentalidade de liderança. Não é só nomear ou dar de presente um cargo lá. Porque a pessoa sabe como ela vai agir, se ela não tem um preparo, não tem uma transição nesse processo, ela vai agir conforme a referência de liderança que ela teve. Aí vamos lá, quem foi a liderança? O pai? Tá, mas às vezes o pai é ausente. Quem foi? A mãe? A mãe que sacrificava, a mãe que fazia tudo, ou a mãe que era má, ou o pai que era perverso, entendeu? A gente age conforme nossas referências, conforme que eu falo, nossa biblioteca interna. Qual a informação tem na biblioteca interna? Que a visão de liderança é uma pessoa ríspida, uma pessoa grossa, uma pessoa que está nem aí para os outros. É assim que você vai lidar, até de forma inconsciente. Se você não tiver uma nova visão, se você não questionar esse paradigma, senão você só vai receber. A maioria das pessoas, todos nós, reclama do sintoma, não identifica a causa. Por isso que não muda. Você fica indo de galho em galho, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho esse problema, tudo. Não, é só você ver a causa. Quando você descobre a causa, resolve a causa, acabou. Naturalmente, gente. Quando você resolve a causa, resolveu a causa, gente, é ramificação. Os sintomas desaparecem, o seu cérebro funciona diferente, o teu corpo. Juro, faz isso. Resolve, por exemplo, tem compulsão alimentar, não consegue emagrecer, não consegue emagrecer, na verdade, é também uma consequência, né? A consequência do quê? Um sintoma de perda de saúde. Perda de saúde, é isso que você tem que se dedicar. Como eu vou obter a minha saúde de volta? Como eu vou ativar novamente meu curador interno, curador do meu corpo, porque todos nós temos um curador interno, né? Como eu vou fazer isso? O que eu estou fazendo para impedir isso? É aqui que você vai mexer. Não, mas as pessoas querem mexer no sintoma, só que não mexe na causa. E isso é em tudo. As dívidas, você tem que mexer na causa, no comportamento que te leva a fazer dívidas, nos motivos que te levam. E relacionamentos ruins, quais são os motivos, quais são as crenças? Porque é no que você acredita é que acontece. No que acredita você acontece. E acontece. No que você coloca o foco é o que acontece. Não, mas eu desejo uma vida feliz, mas olha a minha vida, olha a tragédia. Então, não é o desejo aqui nessa nuvem, não. É aqui onde você está colocando o olho, está colocando o foco. É nisso que você vai ter que mudar, porque você está vendo as coisas dessa forma. Viu que tudo é a gente? Viu que se você focar em se conhecer e entender o seu processo, você perguntar até para o seu próprio inconsciente, as respostas chegam. As pessoas, gente, eu costumo falar, né? E quando eu comecei, foi lindo, porque as pessoas, lá atrás, bem, sei lá, quase 10 anos atrás, as pessoas falavam, me davam um feedback, falavam assim, Lu, foi tão legal porque você desceu comigo até o poço e voltou junto comigo. E eu sou uma pessoa que muitas vezes passei por muitos processos em que eu me senti com a perna quebrada, esse é o termo que eu uso. A perna quebrada. Porque é pela metade o apoio. Ou é quase zero apoio. E eu acho que todo um processo, a gente só é a mão
que segura a mão da outra pessoa e caminha junto com ela até ela conseguir chegar e conseguir caminhar sozinha. Não é assim, pega e deixa lá, ou solta, ou joga. Não é? Mas vamos voltar à nossa leitura? Vamos. Continuando, gente. E como a criança foge de tudo, isso sem ter um preparo psicoemocional. Então ela vê pais separados, brigas, discussões, alienação parental, aí muda de casa, se encaixa em algum cantinho na casa de alguém, não tem o seu quarto, não tem o seu espaço, o seu quarto ficou não sei aonde, e aí pai chega com a nova esposa, com novos filhos, a mãe chega com o novo marido, tudo isso acontecendo aqui, e todo mundo achando que a criança é um bibelô na estante. É engraçado, principalmente quando as pessoas, elas falam assim, ai, eu prefiro pet do que pessoas. Primeiramente que são pessoas que não querem lidar com a humanidade, de fato, nem com a sua própria humanidade, e querem que as pessoas sejam do seu jeito. Então, como as pessoas não são do seu jeito, é fácil eu ter alguém dependente, um ser dependente de mim, que toda hora que eu abrir a porta, sempre vai estar com o mesmo sorriso no rosto. É só isso. É fácil você preferir um bichinho doméstico que depende de você para comer, para dormir, para beber água. É fácil. Lida com alguém de vontade própria, né? Por quê? Porque é difícil você lidar com você mesma. Então você não quer trabalho. Só que nós estamos fazendo o quê? Os bichinhos estão seguindo o processo deles, de evolução deles. E a gente está regredindo, porque a gente está cada dia deixando de ser humano. Essa é a real verdade. Todos os dias, a cada momento, você deixa de ser humano. Você inveja, você quer matar, você quer roubar, você quer mentir, você quer enganar, você quer tirar uma coisa do outro, a oportunidade do outro, o homem e a mulher do outro. Aonde está a nossa humanidade? E aí a gente prefere, não, acho que eu me identifico melhor com o bichinho. Vamos continuar? Vamos. Então, a criança fica nesse meio, né? Nessa bagunça, nesse circo, né? De pessoas maduras e adultas, né? Não podemos deixar de dizer esse detalhe. Sua mente e seu corpo criam uma vida imaginária, onde se relaciona de forma platônica e não íntegra, sempre com a certeza que será rejeitada. Olha só, pega esse balão. Pega esse balão. Onde sempre se sentirá rejeitada, manipulada, humilhada, traída, excluída e abandonada. Vem cá, gente. Será que você não está sentindo uma dessas coisas? Repetidamente, nas suas experiências de vida, no seu cotidiano, nos seus desafios, nas suas lutas. Que sentimento? Que sentimento vem? Aí que você pensa, aí que esse sentimento aqui, por quê? Da onde vem esse sentimento? E aí começa a trabalhar, veio de um fato ali, mas hoje eu tenho uma nova consciência que eu não tinha lá, agora eu vou ressignificar isso e botar para quebrar, botar para frente, seguir adiante. Simples é esse processo. Sintonizando vibracionalmente situações que reforcem essas crenças, por mais que ela se esforce e mostre que tem valor, e que nem haja dessa forma para com os outros, né? Uma forma destrutiva, uma forma de enganar, de manipular, de abandonar as pessoas, ela sente que é ignorada e que seus sentimentos, reivindicações e ideias são descartáveis. Então você vai pegar hoje e vai lembrar assim,
A partir de quando os meus sentimentos, a partir de quando, ou não precisa trabalhar tanto o passado, trabalha o recente, trabalha o presente. Quais situações em que eu sinto, eu percebo, eu sinto, eu acho. Porque o outro às vezes te chama de babaca e na verdade ele estava brincando e você se doeu por 10.000 anos. Tá? Isso que a gente tem que entender. Tudo na vida é a nossa interpretação. Você sofre pela sua interpretação. Você sofre pela sua referência, conforme a sua biblioteca interna. A gente pode não mudar o fato, mas a gente pode mudar como a gente se sente sobre o fato. A gente pode dar vários outros significados para aquilo. E vocês vão ver, na maioria das vezes, vai falar, se não acontecesse isso, talvez hoje eu não estaria melhor. Se eu não tivesse perdido aquela oportunidade, ao trabalhar o arrependimento. Às vezes você se arrepende do quase, mas você esquece que, ainda bem que só foi o quase. Eu não entrei de cara, eu não me joguei. Olha o livramento. Olha a vida, olha a proteção da vida. E você focando no quase, que se arrependeu, no quase se fez um erro. Entende? Então vamos lá. Você vai ver, quais situações repetem na minha vida em que eu sinto que meus sentimentos são invalidados, são ignorados, são disturpados, são criticados, que as minhas reivindicações não são aceitas, que parece que eu não tenho o direito que eu tenho, que as minhas ideias num grupo de trabalho, num núcleo familiar, numa sociedade, não são colocadas em prática, não são ouvidas pelas pessoas. Outras pessoas pegam a minha ideia e não dão a devida consideração. Perceba quais situações são essas e comece a colocar significados, a ver qual é o comum ali, quais são as nuances que você não está conseguindo enxergar e você só está sentindo o sintoma, mas não está identificando a causa. É assim que você vai conseguir identificar a causa. A causa é que eu dou muita prioridade para o que os outros falam. Descobri. A causa é que eu acho que as pessoas sabem mais do que eu. A causa é que eu valorizo muito mais as pessoas do que eu. A causa é que eu tenho insegurança, é que eu não tenho confiança em mim, é que eu acho que todo mundo vai mentir para mim, que todo mundo vai roubar o meu pudim da geladeira. É assim, você vai identificar. E o melhor é que você vai falar, gente, uma coisa tão boba, uma coisa tão simples, para empacotando a minha evolução de vida. Já estava sentando no meio da rua para chorar, sem lenço. E é uma coisa tão simples, não é? É fácil fazer filhos. É fácil fazer filhos. Difícil é criar uma família. Ainda mais em uma matriz que já lá desde os anos 90, né, que a gente chama de engenharia social. Vocês podem perceber, gente, dá uma olhada. As séries, né? Eu prefiro assistir doramas porque ainda trazem valores de princípios, trazem assuntos psicológicos e trazem sentido de família também, tá? Prefiro, porque o Ocidente, ele está todo contaminado. E desde lá da década de 90, vocês podem ver a diferença do perfil das séries. Tudo por um propósito, desunir,
para conquistar. Uma família desunida, uma família segregada, uma família todos contra todos. Se chega alguém invadir, mata todo mundo. Ou uma parte ajuda a matar a outra parte e o invasor mata todo mundo. Por quê? Porque unidos somos mais fortes. Um pai que ao invés de sair para ficar bebendo, no futebolzinho, sei lá das quantas, etc., de noite estar no seu lar, ele vai proteger. Ele vai proteger a casa para que a mãe possa cuidar dos seus filhos. Quando ele está fora, a mãe não fica sobrecarregada fazendo as tarefas, cuidando dos filhos e ainda tentando proteger a casa. Vocês estão entendendo o mecanismo? Vocês estão entendendo o mecanismo? Você não está vendo o que está acontecendo no quarto do seu filho porque você está lá distraído na televisão. Depois chega a polícia, você, eu não sabia. Mas é na mesma casa. Né? Você está lá, né, cuidando, né, de toda a sua vaidade e tal, tudo. E seu filho, você não sabe nem onde seu filho está. Gente. São essas coisas. Aí, vamos lá, voltando às séries. Antigamente, as séries... vamos pegar séries americanas. Eram famílias, né? Eram famílias grandes. Não era a família de um filho. 2, 3, aí tem mais um sobrinho, aí tem os avós, né? O formato das famílias, né? Depois, Friends, né? Vamos morar em república. Aquela bagunça toda, né? Homem com mulher com homem, né? Tudo. Aí depois, as séries, não, uma pessoa sozinha, sem livro, sem documento, sem referência, sem ninguém. Criando um papagaio. Se você tem uma casa com 5 pessoas unidas, que se amam e querem proteger, qualquer coisa, o inimigo invisível, que vocês acham que a Lu está falando aí, se alguém queria assaltar. Não, eu estou falando do inimigo invisível, que entra pelo seu celular, que entra pela sua TV, que entra pelo seu rádio, que entra pela janela. Um grupo unido não vai ser impactado, vai ser blindado. Vai ajudar um que está querendo cair, fala, não, te seguro, vamos levantar. Agora você sozinho. Aí vamos colocar uma criança sozinha, todo mundo, no seu bate-boca, na sua confusão, e a criança, cara? Aí você cresce e não sabe, aí, não tem só relacionamento, jaca podre, só trabalho, pé de broca. E você não entende que são todas coisas que eu vou explicar aqui, acho que eu explico, né? Vou explicar um pouquinho mais, vamos continuar. Ainda mais uma matrix, né? Difícil é criar uma família, ainda mais em uma matrix que desconfigura os indivíduos, aniquilando o instinto nato do cuidar e o proteger. Não vou falar, entendedores entenderão, porque senão vira polêmica. Vira polêmica. Mas a razão, gente, é essa. As pessoas, hoje eu vejo que as pessoas se surpreendem com gestos de simpatia, de delicadeza. Sabe por quê? Gente, hoje eu tenho até mesmo mais medo de mulher do que de homem, porque as mulheres estão tão brutas, estão tão sem educação, tão brutas. Mas é bruta mesmo. Senta para comer, faz barulho, sabe? Parece um Hulk, sabe? Aí quando você vê uma pessoa que é simpática, fala um pouco, né?
fala num tom um pouco mais baixo, chega com educação. Aconteceu algum problema, vamos sentar, vamos conversar. Eu espero aqui com paciência, tudo bem, tranquilo, eu espero vocês resolverem. Vocês não estão percebendo que a nossa biologia nata está sendo aniquilada? Essa coisa do feminino, do cuidar. Nós vem cá. A amiguinha que está do lado, a mulher que sentou no coletivo do seu lado, você está cuidando dela? Às vezes ela está com a roupa, alguma coisa, um botão, uma coisa. Você olha, ai querida, olha querida, você está esquecendo aqui a coisa. Olha, menina, vou te dar uma dica. Você está assim, você está procurando, eu vou te dar uma dica. Vê lá, aí o masculino, a proteção. Hoje, pessoas que se consideram mulheres estão competindo com mulheres no esporte. Você passa na rua, raramente algum homem te dá o espaço para você passar. Eles passam por cima. Vem dois, três juntos, passam por cima, não dão nenhum espaço na calçada para você passar. Eu, na maioria das vezes, eu que tenho que ser a cavaleira e deixar, por favor, cavaleiro, passe. Porque eu já entendo a falta de educação e a desconstrução do masculino. São os primeiros a correr. Se aparecer uma bomba, se aparecer um conflito, são os primeiros a correrem. Te juro, só vai sobrar, sabe quem? As crianças e o pessoal da melhor idade, só, para lutar. Jovens, mulheres e homens, todo mundo vai correr com danoninho debaixo do sovaco. Essa é a real verdade. Porque está todo mundo se deixando se desconstruir. E não tem nada a ver das suas escolhas. O que você faz com o seu corpo, com as suas ideias. Não é isso. É sobre o seu valor nato como ser humano, de cuidar e proteger de si e do próximo. Você não está cuidando nem da sua família, você não está cuidando nem do seu filho, da sua filha. Você não está cuidando nem de você. Você não está protegendo você não está protegendo seus filhos, você não está protegendo sua família e quem depende de você. Você não está entendendo que é essa a jogada? Parar por aqui. Vamos lá. Tem mais um pouquinho. Vivemos como cachos de uva. Só balançar que as uvas mais soltas caem. Resumindo, né? Por isso que pela ciência, os pais poderiam esperar e aquietar o rabo, literalmente. Gente, é aquela coisa, por isso que eu falei aqui do planejamento familiar, que eu acho que é uma coisa rara hoje a se falar. E que antes a nossa sociedade, ela era formatada para um casamento, né? Tá tudo. E é engraçado, porque as pessoas estão aí nos amores líquidos, relações rasas e esburacadas, mas ainda todo mundo acha, nossa, mas é estranho uma mulher sozinha, mas é estranho um homem sozinho. Mas é estranho você é uma mulher tão amelinha, tão prendadinha. Por que você não casa? Deixa eu arranjar alguém para você casar. Para ver que a ideia de casamento, filhos, constituir uma família é uma coisa que não sai. Se você está vivo é porque você nasceu dessa construção. Você não nasceu da bandeira ideológica de alguém, né? Então, isso é nato de nós, é a nossa natureza, que vem desse amor primário da vida, né?
E aí as pessoas, uma coisa, as pessoas esquecem, por causa dessa aceleração e antecipação da erotização, né? Das crianças, dos jovens, né? Da baderna, das relações sem consciência, sem proteção, né? Eu vejo lá, gente, todo dia no metrô, a bandeja cheia de preservativo lá. Cheia, nunca está 99%, sempre está 100% cheia. E um monte de gente engravidando por aí, sem planejamento, sem querer. E aí, qual que é a alternativa? O aborto. Né? E pessoas que se acham adultas, se acham livres, leves, soltas de defender as próprias regras. Não é? Um adulto previne as coisas. Não sai aí gritando para que alguém resolva o seu problema. O adulto resolve o seu problema, não causando o problema. Pessoas maduras são assim. Não é? Então, eu acho que é muito engraçado, porque você não faz um rito de passagem. Faz assim, olha, de tal idade a tal idade, eu vou estudar, eu vou trabalhar, de tal idade a tal idade, eu vou curtir, eu vou usufruir, eu vou sair com os amigos, eu vou conhecer pessoas, vou me relacionar com pessoas. Certa fase eu já quero querendo focar no relacionamento, numa construção, aí eu caso, aí eu tenho filhos. Tudo na vida é um planejamento. Carreira é planejamento, dinheiro é planejamento. Relacionamento é planejamento. Relacionamento, tudo bem. 50% depende da gente, 50% depende de a gente sintonizar com o outro. Mas se você está no seu caminho, você vai sintonizar com pessoas que estão indo para a mesma direção. Mas as pessoas, elas não têm caminho, elas não têm objetivo, elas não têm visão, elas não têm horizonte, elas ficam com qualquer coisa, com qualquer pessoa, com qualquer situação. E é essa balbúrdia de música só de sofrência, que fala de obscenidade, traição, etc., que permeia a sociedade brasileira como um todo. Não é? Então, vamos continuar? Então, assim, teve um filho, gente. É um filho. Muda. Tá na testa, você é mãe, você é pai. Mudou o seu papel. Você não é mais a pessoinha da baladinha, você não é a pessoinha que gasta com besteira, você não é a pessoa que tem tempo de só para ficar fofocando na porta. Porque você tem uma outra vida para orientar, a qual você é responsável. Você é responsável porque foi você que concebeu, não foi? Ai, não, mas eu não planejava, eu não esperava, eu nunca... assim, para ter filhos precisa do quê? Você fez? Ah, eu fiz. Então você sabia. Você sabia. Então você consentiu. Vocês dois, tá? Porque o filho não é concebido só por uma pessoa. Tá bom? Né? Então os dois. Os dois. Então vamos lá, gente. Por isso que para a ciência os pais poderiam esperar e aquietar o rabo, literalmente. Porque parece que teve o filho, todo mundo agora... Não, agora eu quero encontrar meu grande amor, porque você não é o meu amor, eu vou separar de você, aí casa já tem 300 filhos com outra, a mãe também casa tem... Até os 8 anos de idade, fase onde o consciente já está formado, já tem algumas crenças e valores aprendidos, e a criança é mais independente e quer ficar também mais perto dos amiguinhos, mais perto daquele núcleo que ele já está criando, né, dentro da sociedade, né, a identidade ela já está florescendo. E aí a criança entende melhor, pois já conhece as palavras e pode conversar. Antes dessa idade,
né? A criança está ainda formando a identidade, para a identidade ela precisa de quem? Dos nossos primeiros líderes, dos nossos primeiros amores, que é pai e mamãe. Se faltar eles, são os cuidadores. Por isso a importância de ter a ausência do pai e a mãe, muitas vezes realmente não é possível, mas os cuidadores precisam ser boas referências, bons líderes para essa criança formar a identidade primária dela. Entendeu? Quando a gente fala assim, às vezes, olha, essa atitude é um meio desvio de caráter, e a pessoa acha que ela está certa. Velho, você invadiu a escola, você fez isso. Não. Não, eu tenho razão. Olha de onde vem. Identidade. Aí lembra de onde foi formada essa identidade, da onde foi formada essa neutralidade sobre certas coisas que para a maioria das pessoas não é neutro, não é? Então vamos lá. A criança, antes dessa idade, a criança só absorve as coisas ao redor sem ter poder de discernimento. E ninguém conversa, mas ela vê, ouve e sente tudo ao redor. As pessoas precisam entender que a vida louca e a adolescência acabam quando se tem um filho, mas ainda continuam querendo viver suas vidas, onde um fica sobrecarregado ou entrega para outras pessoas criarem. Seria melhor criar antes, formar para a vida, aí você vive a sua vida? Ou melhor, nem tenha filhos e vai curtir com toda a proteção para evitar uma concepção. É simples. A maioria quer o gozo, mas não a responsabilidade. E o pior, que perdem o melhor, que é conviver com um ser incrível e único. Claro que as relações familiares são kármicas, sim. São karmas de gerações e etc e tal. Sim, não vamos negar isso. Mas o karma nada mais é do que um processo de aprendizado, em que quando se aprende, quando vem uma pessoa desse núcleo, desse clã, e resolve fazer diferente, resolve questionar, resolve fazer o rebuliço. O rebuliço, gente, é o rebuliço de fato, é o caos, porque é através do caos que a gente evolui, que se gera a regeneração desse karma, a dissolução desse karma. Então, toda a criança é um revolucionário para a evolução de toda essa geração, desse clã, dessa linhagem, dessa família, né? E eu acho que as pessoas perdem muito, pais e mães perdem muito, porque tem muitos filhos aí que a gente olha e fala, gente, que pessoa maravilhosa, como não pôde conviver com uma pessoa assim. Mas é incompatibilidade, né? Mas toda concepção é um compromisso de vida e o que você tem que focar é na vida que você recebeu, o que você vai fazer com essa vida, né? Beleza, vou terminar essa reflexão aqui. Mas quem é o errado de todo esse contexto? Ninguém. As pessoas acham que o mundo lhe deve algo. E não. Todos contribuíram com o que quiseram dar, viu? Que é o livre-arbítrio também da pessoa. Ah, eu tenho 2 balas, só quero te dar uma. Eu só tenho um oi, não tenho um tchau. É o que as pessoas quiseram dar para você. Seus cuidadores, os seus pais, né? Mesmo tendo pouco ou muito, mas é o que eles quiseram dar. Agora, cabe à pessoa se dar o possível e o impossível, ao universo de possibilidades para experienciar com essa vida recebida e pré-direcionada.
O resto a gente desconsidera. Não dá para a gente ficar focando nos tapas, nos gritos, nas ausências, nas falências, nas crises. Não dá. Pega o que foi bom. Pega o que vai te levar para frente. E segue. Desconsidera, desapega das outras coisas que só vai te deixar parado no mesmo lugar. As suas células já se renovaram, que o seu corpo não é mais o mesmo que sofreu tudo aquilo. Você já é uma nova pessoa. Quem sofreu aquilo foi aquela outra pessoa lá, que você já não é mais. Tá bom? Então, gente, esse texto meu, que eu trouxe aqui sobre uma reflexão, umas discussões que eu fiz muito legais com meu amigo e irmão, que me inspira muitas coisas. E eu quis compartilhar com vocês porque é um texto que pode ajudar no teu processo. Ajudar no teu processo interno, no seu processo de evolução, no seu processo de cura, no seu processo de perdão, no seu processo de compreensão e que também possa ajudar outra pessoa também, tá bom? Esses aqui eu vou ver se eu publico mais cedo aqui no Instagram e no meu YouTube, do Orientação Pessoal, né? Vocês escolhem aonde é melhor assistir, tá? Porque é um tema importante e não tem mais tempo pra gente se distrair, a gente tem que se cuidar agora, saúde mental agora, fortalecimento mental, emocional, físico, financeiro, agora, já, tá? Já passou da hora da gente se fortalecer, tá bom? Porque, como eu disse aí, se vocês procurarem no meu feed, no Instagram, como eu disse, não é o fim dos tempos, é o fim do seu tempo. E você ainda está distraído e não está entendendo tudo o que está acontecendo, tá? Mas antes de tudo, a gente tem que limpar faxinar a nossa casa interna. Eu acho que isso que a gente conversou hoje vai te dar a vassoura e a pá. Para você se liberar de muita coisa aí, entender o que aconteceu e, gente, se tornar um pai e uma mãe melhor para os seus filhos, para os filhos dos outros, porque nós somos uma sociedade. Então, não adianta meu filho fazer mal, tá tudo bem, enquanto tá prejudicando o filho dos outros. Não, nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade, nós somos irmãos. Então, eu não vou deixar também de fazer o bem para um filho de alguém, porque é o mesmo que eu gostaria que fizessem com meu filho. Então, gente, quando a gente pensa assim, a gente protege todas as crianças. A criança está sozinha ali, o que está acontecendo? Não, peraí, tem algum problema, a criança está chorando, o que está acontecendo? Não é ignorar. Não ignorar. Vamos proteger todas as crianças, porque o foco são elas agora. O foco é destruir a infância. E não vamos permitir isso. Não vamos. Mas para isso nós temos que ser realmente maduros. Gente, não babaquinha, não palhacinho. Gente madura, gente responsável. Senão, vira monge, vira padre. Pelo menos serve para alguma coisa. Você contribui com a sociedade para alguma coisa. Mas mais responsabilidade, meninas, mulheres, se preservem. Tenham filhos com homens capacitados e competentes para serem homens e pais. É assim que começa. É duro ser mulher e falar que, mas nós, mulheres, somos responsáveis, sim. Você tem que saber escolher o melhor. Tá bom? Terminando aqui, gente. Beijo. Tchau, tchau. Eu até esqueci aonde que a gente termina aqui. Acho que é aqui.